Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a resolução de equações exponenciais que possuem soma ou subtração de potências. Resolução de equações exponenciais simples com uma potência de cada lado, eu fiz um outro vídeo cujo link segue abaixo. 3 exemplos. Primeiro, quais são as principais ferramentas que você precisa para resolver equações exponenciais que têm soma ou subtração de potências? 2 são ferramentas que você conhece há um tempo provavelmente, que são multiplicação de potências de mesma base. Você conserva a base e soma dos expoentes. Você está usando essa propriedade já há um bom tempo, provavelmente sempre da esquerda para a direita, e o que eu preciso que você faça agora é o contrário. Por exemplo, 2 elevado a x mais 1 pode ser pensado como 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Então, vou reescrever. 2 elevado a x, vou manter. 2 elevado a x vezes 2 aqui. 2 elevado a x mais 2 pode ser pensado como uma multiplicação de potências, das potências 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Vou reescrever aqui. E 2 elevado a x menos 3 também tem a ver com uma outra propriedade que você aprendeu provavelmente há um tempo, que diz que divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Provavelmente você usou muitas vezes essa propriedade na vida, da esquerda para a direita. 2 elevado a x menos 3 pode ser pensado então como 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 3. Eu vou reescrever aqui, ó. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, para dar uma limpada nessa equação, substituir 2 elevado a x por uma incógnita, chamar de t aqui. Isso significa que onde vai escrito 2 elevado a x, vai escrever t. Aqui, por exemplo, está escrito 2 elevado a x. T mais t vezes 2, 2t. T vezes 4, 4t. T sobre 8 igual a 57 quartos. Vou acertar o denominador do lado esquerdo, vou colocar o 8 para todo mundo. Do lado direito também vou acertar, vai ficar com 8. Então aqui vai ser 8t mais 16t mais 32t mais t. E aqui eu vou ficar com 114. Tenho 8 dos dois lados, não preciso mais. Então eu vou ficar do lado esquerdo com 57t igual a 114, t igual a 2. Só que inicialmente o exercício não tinha uma incógnita chamada t. Eu que criei esse nome. Então eu preciso voltar aqui e calcular x. Onde que eu vou voltar? No nome. Vou voltar no nome que eu dei. Chamei 2 elevado a x de t. Como t vale 2, vou ficar com 2 elevado a x igual a 2. Aqui sim, uma equação exponencial simples que tem uma potência só de cada lado. Aqui eu tenho 2 elevado a 1. O expoente não está escrito mais nenhum. Bases são iguais, não preciso mais das bases. Beleza? Exemplo número 2. Então, você tem aqui 3 elevado a x vezes 3, mais 3 elevado a x dividido por 3, menos 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 2. Igual a 261 aqui. Segundo passo, troca por t. Então, onde vai escrito 3 elevado a x, vai escrever t. t vezes 3, mais t dividido por 3, menos t dividido por 9, igual a 261. Acertar o denominador aqui para 9, aqui também. 9 vezes 3, 27t, mais, que eu já tenho 3, quero chegar no 9, vou multiplicar por 3, 3t, menos, aqui não vou mudar, porque já tenho 9 no denominador. E aqui eu tenho que fazer o MC, deu 9, vou ter que multiplicar por 9. Eu tenho que acrescentar nesse exercício diferente, assim, ó, às vezes é melhor você não fazer essa conta. Deixa marcado aí, 261 vezes 9. Porque, na imensa maioria das vezes, o exercício ele é pensado, ele é bolado, ele é criado para o número que você vai encontrar à esquerda, que no caso vai dar 29t, ser um divisor do número que está à direita, do 261. Então, se eu fosse você, eu esperava um pouco. 261 vezes 9. Quando você passa o 29 dividindo, consegue simplificar aqui, tá? 9. Em geral, essa conta da direita dá um número alto, mas, né, aquela história, no começo não tinha t como incógnita. Eu vou voltar onde? No nome. 3 elevado a x é igual a 81. Vou usar aqui decomposição de fatores primos. 3 elevado a x igual a 3 a quarta. Bases iguais. Não preciso mais das bases. Próximo e último exemplo. Ele é um clássico. O 32 é múltiplo de 2. Dá para escrever 32 como uma potência de base 2. Então muita gente faz o seguinte, olha. 4 é 2 ao quadrado. Aqui já tem 2 elevado a x mais 2, e aqui é 2 à quinta. Isso é verdade, 32 e 2 à quinta, mas olha, o fato é, quando você tem equações exponenciais com soma ou subtração de potências, não adianta você deixar bases iguais de início. Mantenha 32 aqui, ó. É preciso perceber, inclusive, isso. Ah, mas na outra você mexeu. Sim, porque ela envolve a potência, né? Fica 2 elevado a potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. E aqui
Eu já vou separar, ó. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2 é 32 lá que vai ficar esperando. Segundo passo, então, vou dar um nome para o 2 elevado a x. Dessa vez eu vou marcar aqui porque eu preciso escrever um negócio. 2 elevado a x eu vou chamar de t. Se você está chamando 2 elevado a x de t, sem querer, você gerou um nome para o 2 elevado a 2x. 2 elevado a 2x pode ser pensado como 2 elevado a x vezes 2 elevado a x. Conserva a base, soma os expoentes, x mais x, 2x. Mas o 2 elevado a x eu chamei de t. T vezes t, t quadrado. Então aqui fica t quadrado mais t vezes 4. Já vou passar o 32 para cá, porque isso aqui é uma equação de segundo grau. Vou resolver. Muito bem, 4 e menos 8. Muito bem, mas esses são valores de t, 4 e menos 8. Preciso voltar para procurar o x. Então, voltando aqui, volta onde? Volta onde você deu o nome. Ah, eu dei dois nomes. Não, você deu um só. 2 elevado a x você chamou de t, o outro foi uma consequência. Ah, mas tem dois valores, volta duas vezes. 2 elevado a x é igual a 4. Ah, tá. 2 elevado a x igual a 2 ao quadrado. Beleza, x igual a 2. 2 elevado a x igual a menos 8. A primeira ideia que vem à cabeça é menos 3, né? Mas 2 elevado a menos 3 dá 1/8, não menos 8. Na verdade, se você lembrar um pouco do curso de função exponencial, que provavelmente você já teve, o gráfico da função 2 elevado a x, ele tem essa cara aqui, ó. Ele tende a dar zero. A conta 2 elevado a x tende a dar zero quando você escolhe um expoente muito pequeno. Ela não tende a dar um número negativo. Você não consegue fazer 2 elevado a x dar menos 8. Então você não tem solução para essa conta aqui. Qual é a solução? 2. Valeu?